E se Deus não estivesse procurando os mais talentosos, mas apenas os mais disponíveis? Olá, meu nome é Ingrid L e hoje vamos para mais uma história de homens que mudaram a história do Evangelho. Duarte Lima Moody foi um desses homens. E hoje eu quero te contar a história de um homem que não era um teólogo, não tinha formação acadêmica, mas incendiou uma geração inteira com o Evangelho. Moody e a vida dele prova que Deus usa pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias. Duarte Lima Moody nasceu em 1837, nos Estados Unidos. Ele cresceu em uma família pobre. Seu pai morreu quando ele ainda era criança. A mãe lutava para sustentar os filhos. Moody teve pouca educação formal. Não era considerado intelectualmente brilhante, não era considerado pastor e muito menos doutor em teologia. Era apenas um jovem vendedor de sapatos. Mas havia algo diferente nele. Um coração que ardia por Deus. Moody se converteu ainda jovem. Depois que um professor da escola dominical decidiu visitá-lo no trabalho dele para falar sobre Jesus. Olha que detalhe poderoso. Um simples professor da escola bíblica mudou a história de milhares de pessoas. Isso já nos ensina algo extraordinário. Nunca subestime um ato de obediência a Deus. Quando Ele fala para fazer, faça. Depois de convertido, Moody decidiu dedicar sua vida a ganhar almas. Ele começou nas ruas de Chicago. Evangelismo urbano, sem palco, sem microfone, sem fama, só paixão mesmo pelas almas. Moody começou a reunir crianças pobres para ensinar a Bíblia. Ele alugava salões, organizava encontros, buscava jovens nas ruas. Enquanto muitos esperavam as pessoas irem à igreja, Moody ia até as pessoas. Ele acreditava que o mundo é meu campo missionário. Ele não esperava estrutura perfeita, ele obedecia. Moody tinha um sonho, formar jovens comprometidos com Deus. Esse sonho deu origem ao que hoje conhecemos como o Instituto Bíblico Moody, em Chicago. Ele acreditava que a juventude podia transformar o mundo. E sabe o mais impactante nisso, gente? Ele não era um teólogo acadêmico, mas levantou uma geração de pregadores, missionários e líderes. Deus usou alguém improvável para preparar milhares de pessoas. Moody começou a pregar também na Inglaterra. Multidões lotavam salões, igrejas. Você talvez pense, ele fazia marketing, mas ele não sabia fazer marketing, nem existia o marketing moderno de hoje. Não havia nem redes sociais, internet, nada. Muito mal as ondas do rádio. Havia unção, havia sinceridade e havia convicção. Ele pregava como filósofo, pregava arrependimento, ele pregava salvação, pregava Jesus. E uma geração inteira foi impactada. Qual era o diferencial dele? Qual era o diferencial dele? Não era eloquência, não era saber demais. Ele mesmo dizia que não era um grande orador. Ele não era uma pessoa que sabia falar palavras bonitas, orar bonito. Mas ele tinha paixão por almas, obediência radical a Deus e dependência total do Espírito Santo. Ele acreditava que Deus não procura pessoas extraordinárias. Procura pessoas disponíveis. E isso é muito forte. E Deus fez o extraordinário através dele. Moody enfrentou críticas, foi submetido a grandes lutas. Líderes religiosos subestimaram ele. Foi julgado por não ter formação acadêmica, mas nunca parou. Ele permaneceu fiel ao chamado até o fim da sua vida em 1899. Quando perguntaram sobre o seu legado, ficou claro. Ele não construiu um império. Ele construiu vidas. Talvez você pense, eu não tenho estudo suficiente. Eu não tenho recursos. E muito menos estou preparado. Moody também não era. Mas ele disse sim. Esse sim incendiou uma geração. O que Deus pode fazer com o seu sim? Já parou para pensar nisso? Moody prova que Deus usa pessoas comuns com paixão por almas mover o céu. Obedecer vale mais do que parecer preparado. Talvez você não pregue para multidões, mas pode transformar o mundo de alguém. E tudo começa com a disponibilidade que você coloca a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Aqui é lugar de fé, de comunhão, de reflexão. E que Deus possa continuar nos usando assim como usou Moody. Deus abençoe. Se você quiser ajudar o canal
a ter mais vídeos como esse. Compartilha, comenta e vai nos comentários. Obrigada.